E cada vez que nós escolhemos estar aqui, então nós estamos dizendo: Senhor, eu quero ser uma mulher melhor, quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma mãe segundo o teu coração, uma esposa segundo o teu coração, quero ser uma funcionária melhor, quero ser uma chefe, uma patroa melhor, né? Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, quero ser como Jesus, quero brilhar a luz de Jesus aonde eu for. Então quando a gente vem aqui, é isso que a gente está dizendo para o Senhor. Né? E aqui a gente aprofunda amizades, a gente conhece outras pessoas, senta sempre no mesmo lugar, e aqui a gente então vai recebendo direções, correções. O Senhor puxa nossas orelhas aqui, porque Ele, né, nos mostra onde nós devemos melhorar, nos aponta a direção certa. Então é isso que eu percebo. E desses 2 anos, o Senhor, né, está querendo agora dar uma comidinha mais sólida para a gente, né? Os bebês, né, tomam leite, depois começa a introduzir o alimento sólido. Então, nós, acredito que depois de 3 anos, 2 anos de encontro nesse formato aqui, o Senhor quer que a gente coma uma comidinha mais sólida, que a gente tenha uns ensinamentos mais profundos de alinhamento, de fortalecimento, para a gente poder realmente viver uma vida conforme a vida que Ele quer que a gente viva, parecida com Ele. Amém? Amém. Então hoje é o alimento mais sólido, né, para a gente enfrentar os novos desafios que o Senhor tem para cada um de nós. Então é tempo de crescer, eu digo, né? É tempo de amadurecer. Mas isso cada uma de nós tem que querer, né? Cada uma de nós tem que querer crescer. Eu e você, não adianta falar assim: eu quero que ela cresça. Não. Cada uma de nós tem que querer crescer. Eu sempre oro, né? Qual que é a minha oração quando, né, eu encontro com vocês aqui? A minha oração é que cada vez mais nós, mulheres, possamos ter mais fome e sede da presença de Deus. Isso é a minha oração sempre. Que a gente tenha fome e sede da presença dEle. Que a gente queira mais Ele, né? Então eu oro isso sempre. Deus, leva, Deus, uma palavra para que leve a gente a se apaixonar pelo Senhor, a ver quem o Senhor realmente é. Quebra todas as imagens erradas que nós temos do Senhor, porque muitas vezes nós temos imagens erradas do Senhor que nos bloqueiam, né, de querer estar com Ele, né? Muitas vezes fala assim: vamos ler a Bíblia, é chato, não entendo. Não, Deus, quebra o nosso bloqueio. A tua palavra é maravilhosa. Algumas coisas eu não entendo, mas tem coisa ali que o Espírito Santo vai me revelar e eu vou entender. Então, a minha oração é essa, né? Que a gente possa cada vez mais querer crescer, querer avançar, querer mudar o nosso nível. E aí o desejo é que eu quero que vocês queiram ler mais a palavra, que vocês jejuem mais, que vocês orem mais, que vocês queiram participar mais das atividades da igreja, seja aqui ou na sua igreja, que você tenha essa paixão mesmo pelo Senhor, né? E esse é o desejo. Mas como cada desejo, esse é o meu desejo, mas esse tem que ser o desejo de cada uma de nós, né? Não tem como ser só o meu desejo. Você tem que decidir querer também ser apaixonada pelo Senhor. Você tem que querer sentir fome e sede pelo Senhor. É você. Quando você quer fazer um curso, o que você faz? Eu quero melhorar na minha profissão, então eu vou fazer um curso. Você pega o quê? Você levanta, põe o relógio para despertar, você acorda cedo, você sai da cama, você leva o seu corpo lá na escola, ou no curso, ou na faculdade. Você tem que decidir abrir o caderno, fazer, prestar atenção, depois voltar para casa, estudar para poder passar na prova. Não é? A gente faz isso para a gente poder crescer. Então é uma decisão da gente de querer, até que a gente consegue então mudar de série, depois passa para outra série, depois continua até que chega o dia da formatura, o dia do diploma. Então a gente decide querer crescer, não é? Então com o Senhor é a mesma coisa. A gente precisa decidir querer crescer, querer investir o nosso tempo em buscar mais o Senhor, em querer mais, orar mais, em jejuar mais. A gente precisa ter esse desejo, a gente precisa fazer a nossa mente e o nosso corpo buscar isso. Se a gente não decidir, a gente vai ficar estagnado, né? A gente vai ficar parado no mesmo lugar. Então é uma decisão. Se eu não decido crescer, eu fico o quê? Sempre um
bebê. Né? As crianças não são assim? As crianças, elas, quando são crianças, logo elas querem ser adolescente. Né? As meninas querem ser mocinha logo. Na nossa época, elas querem ser logo mocinha. Né? Depois que é adolescente, logo quer completar 18 anos. Então, criança que é assim, ó, né? Depois, quando completa, quando é adulto, daí quer voltar a ser criança. Aí a gente tem mulheres de 40 anos com comportamento de adolescente. Né? Não quer crescer. Não é engraçado? Criança quer crescer. E depois adultos não querem mais crescer. Então chega um momento que fica estagnado. E às vezes na nossa vida com Deus, a gente começa assim, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Só que chega um momento que parece que a gente fala, eu estou bem com Deus. E aí a gente fica estagnado. A gente fica ali parado. Não, já está suficiente. Não, né? Como a música a gente cantou, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, né? A gente quer mais e mais e mais do Senhor. A gente nunca pode dizer assim que já está suficiente. Talvez você fale assim, não, já está bom minha vida, já tô super bem com Deus. Sempre tem mais. Né? Fala, não, já tenho quase 80 anos, já tô bem já com Deus. Não, Deus tem mais ainda para você. Deus tem muito mais, né? Então, para você crescer, para você avançar. E é isso que o Senhor quer hoje para nós, né? Para que a gente possa, o título da mensagem é isso, avançando para o próximo nível. É isso que Deus deseja. Deus deseja que o povo dele cresça. Deus deseja que eu e você venhamos a amadurecer, a crescer, que a gente passe de novos níveis, de bebês espirituais para adultos maduros, para discípulos maduros. Né? Paulo tem um texto que Paulo fala assim, eu gostaria de falar coisas já maiores para vocês, mas eu não posso, porque vocês ainda são bebês espirituais. Então eu não tenho como falar coisas que vocês não vão entender. Né? Mas eu gostaria que vocês fossem discípulos maduros, porque aí vocês iriam então conseguir vencer o maligno e vocês iam conseguir discernir o que é certo e o que é errado. Então, quando a gente é um bebê, ele não sabe o que é certo e o que é errado. A gente vai enfiar o dedo na tomada, né? A gente come até cocô, se for o caso das fraldas, né? Tem um bebezinho que se lambuza tudo, não sabe. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Então, o bebê espiritual também não sabe o que é certo e o que é errado. Por isso que o Senhor fala assim, eu quero que vocês cresçam, que vocês saiam desse estágio de bebê. Tem um tempo que todo mundo é bebê, né? Todo mundo é bebê. Quando a gente começa a conhecer o Senhor, a gente é bebê espiritual. Mas vai chegando um momento que o Senhor fala assim, é tempo de ir crescendo, não fica nesse estágio, né? E aí a gente consegue o quê? Se a gente ficar nesse estágio, a gente fica permanecendo no mesmo lugar. E quem tem prazer que a gente fique nesse mesmo lugar é justamente o inimigo. O inimigo quer que você sempre se conforme. Está tudo bem minha vida, está tranquilo. Eu não preciso buscar muito o Senhor, nem preciso ir na igreja, eu e Deus estamos bem íntimos aqui em casa. Não preciso ir buscar o alimento lá também. Não, só aqui em casa. Sim, em casa é o lugar que você mais se alimenta. Tem que ser o lugar que você mais se alimenta, porque é onde você passa mais tempo em casa, né? Mas a igreja também nos oferece o alimento, né? Na igreja a gente tem os líderes que nos ensinam e que nos capacitam e nos trazem o alimento para a gente poder então ir crescendo e se desenvolvendo, para a gente não ficar nanico, bebezinho na fé. Então o inimigo muitas vezes ele quer que a gente fique estagnado. Por quê? Porque aí ele sempre consegue nos vencer. Sempre ele consegue nos vencer. Porque um bebê não consegue, um bebê espiritual não consegue entender quando o inimigo está atacando ele. Né? Um bebê espiritual ele fica estagnado ali, ele não sabe. E aí parece que uma luta sem fim, né? Você vive sempre numa rotina, parece num círculo vicioso, as mesmas coisas, não passa daquela fase, não passa. Às vezes pode ser no relacionamento em casa, às vezes pode ser na vida financeira, mas fica num círculo e não passa de fase. Por quê? Porque nós não estamos muitas vezes buscando a direção do Senhor. E o inimigo fica feliz que você, fique assim mesmo, não busca não, porque se você buscar a direção do Senhor, você vai sair dessa vai saber como sair dessa crise que você está, dos relacionamentos. Se você crescer, você vai ter discernimento de entender como administrar melhor seus recursos. E eu quero que você fique mesmo na pindaíba, eu quero que você fique mesmo aí pedindo emprestado para os outros, né? Então é assim que funciona. O inimigo não quer que a gente cresça,
Mas o Senhor, sim, o Senhor quer que a gente cresça. Amém? Amém. Então, quando a gente cresce, a gente vai crescendo, o Senhor vai trazendo cura nas nossas almas, né? Cura nas nossas feridas. Cada vez que a gente vai buscando mais e mais o Senhor, cada vez mais o Senhor vai nos capacitando, nos fortalecendo. E aí, quando que a gente percebe, então, que uma pessoa tem maturidade ou não tem maturidade? Quando que a gente percebe uma pessoa, se ela é um bebê espiritual, se ela é um discípulo maduro? Geralmente em quais situações? Quais vocês acham? Quando está tudo bem, tudo tranquilo, tudo favorável? Geralmente é nas lutas, né? Geralmente é quando tá cheio de tribulação na vida. Aí a gente vai ver como que a pessoa enfrenta aquelas tribulações. A gente vai ver se ela é uma pessoa madura ou ela é um bebê ainda espiritual, né? Quando muitas vezes a pessoa é confrontada com alguma coisa, o seu erro, aí a gente vai ver como que ela recebe esse confronto, se ela é um bebê ou se ela é um discípulo maduro. Quando ela sai, quando tiram ela da zona de conforto, quando nos tiram da zona de conforto, quem é você? Quando tira você do seu conforto, né? E você se arma, ou você tranquilo, vou na paz, vou contar até 10 e vou fazer aquilo que eu preciso, né? Então, geralmente é nessas situações que a gente sabe se a gente é um bebê espiritual ou se a gente é um discípulo maduro. Então, nós vamos ver na Bíblia como se comportam as pessoas imaturas e como se comportam os discípulos maduros, através de uma história. A história que nós vamos ver, ela está lá em Números 14. Depois vocês leem em casa, porque ela é muito linda essa história. Vou passar alguns versículos aqui, mas depois você lê em casa. E ela começa, na verdade, em Números 13. Sabe que situação que era? Foi assim: o povo de Israel, Deus tirou eles do Egito. Lembra que eles eram escravos no Egito? E eles clamam a Deus para sair, e Deus manda Moisés e eles saem do Egito. Agora eles estão no deserto. E eles estão no deserto, eles estão pertinho da terra que Deus prometeu que ia levar eles. Porque Deus falou assim: eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra que tem fartura. Quando ele tira o povo, então, o povo está ali no Egito, está perto da terra prometida. Deus fala assim para Moisés: Moisés, escolhe 12 homens e manda eles espiarem a terra, que eles vão ter que ir lá para conquistar. Vai lá espiar a terra, manda 12 homens. E foi lá, Moisés mandou os 12 homens, 12 espias, olhar a terra. E falou assim: olhem como que é a terra, se ela produz frutos bons, se ela tem fartura mesmo, se a terra também, como são as cidades, são fortificadas, como são a população, são fortes, têm armas, né? Então eles mandaram tirar um diagnóstico lá da cidade. E eles foram, os 12 espias, ficaram 40 dias espionando a terra. Quando eles voltam, aí eles trazem o relatório. Fizeram todo um relatório e falaram para Moisés assim, né? Para Moisés e todo o povo estava junto, ouvindo, e olha o que eles falaram. Eles falaram assim: então, Moisés, olha só, a terra é uma maravilha. A terra é uma maravilha. De fato, ela mana leite e mel. Olha esse cacho de uva enorme. Eles pegaram um cacho de uva, que fala a Bíblia que tiveram que 2 pessoas carregar o cacho de uva, né? Colocar numa vara, tanto que era um cacho enorme. Olha o tamanho desse cacho de uva enorme. O único problema é que o povo que vive lá é cruel. E suas cidades são enormes e bem fortificadas. Pior ainda, vimos lá pessoas enormes, ou seja, gigantes. E eles são mais fortes do que nós. Diante deles, nos sentimos como gafanhotos. É assim que eles se viram, né? Os 12 espias voltaram e deram esse relatório. Quem falou isso foram 10. 10 dos espias falaram esse relatório. Os 10 se juntaram e falaram isso. E aí o povo, então, ouve esse relatório. Você imagina, Deus quer que eles entrem lá e conquistem a terra. Que entrem lá e conquistem. Era isso que eles tinham que fazer. E aí, então, o povo, quando ouve isso, é uma situação de desafio, não é? Uma situação, uma tribulação que eles vão ter que passar. E diante dessa situação, a gente sabe que diante de um desafio, cada pessoa, ela age de forma
diferente. Então, como que um bebê espiritual age nessas horas? E aí a gente vai ver. Bebês espirituais choram. Os bebês, quando eles diante de um desafio, o que eles fazem? Eles choram. Bebê é assim, não é? Bebê, quando quer uma coisa, não consegue, eles choram para chamar atenção, né? Qualquer coisa que cai um brinquedo, eles choram. Se eles querem alguma coisa, eles choram. Se estão com fome, eles choram. E aí, esse povo, o povo, né, que ouviu o relatório, olha o que eles falaram. Então, toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite inteira. Sabe? Aqueles bebês que quando a gente vai chorar e fica soluçando a noite inteira. A mãe olha o bebezinho chorando no berço, dá um nó, né? Quando fica soluçando lá no berço. Então, é assim que bebês espirituais fazem. Bebês choram por qualquer coisa. Claro que aqui não era qualquer coisa, mas eles choraram a noite inteira. Eles ficaram aí morrendo de medo, porque eles estavam com medo. É isso. Então, bebês, o que eles fazem? Os bebês, eles se esperneiam quando eles têm uma coisa que eles querem, quando eles não são atendidos, os bebês, eles se esperneiam, né? Você é do tipo que quando alguém, seu marido, alguém te corrige, você fica revoltada e procura já uma justificativa? Aí a gente está agindo como bebê, né? Você é do tipo que não aceita a correção? Né? Aí a gente está sendo como bebê espiritual. Às vezes, o que acontece? O bebê, quando derruba um brinquedo, também ele já fica nervoso, né? Que ele quer, enquanto não pegar o bebê, ele chora. Né? E a gente, quando derruba um suco na nossa toalha branca, suco de uva na nossa toalhinha, que a gente acabou de lavar, passar, pôr na mesa, para a visita, chegar na casa, e aí derruba um sucão de uva, bem, daqueles bem, né? Bem, que suco! E aí, o que você faz, né? O que a gente faz? Já dá um gritão, né? Já dá um gritão no filho. Por quê? Olha minha toalha! Não é assim? Sempre a gente começa a gritar. Bebês espirituais fazem assim, né? Bebês espirituais, eles perdem a paciência rapidamente. Não tem paciência, choram, né? Qualquer desconforto que sai da sua rotina, o bebê espiritual já se arma, já chora, né? Para mim é o sono, que me tira do sério é o sono. Se chega à noite, dá aquele sonão, né? E ainda assim, daí vem a Sara, eu tenho que estudar para a prova ainda, me ajude que eu não estou entendendo, eu não consigo mais concentrar. Aí os meus olhos ficam assim, piscando. E aí me dá um nervoso, dá vontade de falar assim. Daí eu falo, às vezes eu falo assim, mas por que não estudou de dia? Por que tem que ser agora? Né? E a gente começa a dar uns xinguinhos, né, nos filhos, quando tira a gente do nosso conforto, né? Então, muitas vezes, quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente age como um bebê espiritual. Então, a gente tem que lembrar o quê? Que as dificuldades vão vir. Aqui é um momento de dificuldade, elas vão vir, né? Mas elas servem para quê? As dificuldades, para nos levar a um próximo nível. A prova, você faz uma prova na escola, é para quê? Para você ser avaliado, para você passar para um próximo nível. Então, as provas das nossas vidas, justamente elas servem para nos passar para o próximo nível. Seja em qualquer área, seja numa coisa mais difícil, né, numa situação mais difícil do que uma leve situação como derramar um suco na mesa, né, ou como chamar você para estudar, você com sono, o filho chama você para estudar, você com sono. Seja qualquer um desses momentos, é um momento que Deus está querendo transitar a gente para outro nível, melhorar o que? Nossa mansidão, né? Nosso domínio próprio, nossa paciência. Então, todas as dificuldades têm que ser para quê? Para nos levar ao um próximo nível. Então, como que agem os discípulos maduros? Se as crianças choram, os bebês espirituais choram diante de uma situação, como que os discípulos maduros, eles agem? Eles se prostram diante de Deus. Então, diante de uma situação difícil, não é para espernear, não é para ficar descabelada, não é para ficar revoltada, não é para acordar já de mau humor. Diante de uma situação difícil, a gente tem que quê? Se
Prostrar. Se prostrar é o quê? Se ajoelhar diante de Deus. Olha o que Moisés e Arão fizeram. Então, quando ouviram que o povo estava reclamando e murmurando, Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. É assim que o discípulo maduro faz diante das dificuldades. Um discípulo maduro não fica se desesperando, ansioso, agitado. Um discípulo maduro, ele vai aos pés de Jesus. E lá sim ele chora. E lá sim ele fala. Lá sim ele abre o coração para o Senhor. Ele não precisa ficar inflamando todo mundo. Falaram mal de mim. Aí você vai lá e conta para a vizinha. Falaram mal de mim. Aí você vai lá no manicure e fala, falaram mal de mim. E aí você vai, conta para todo mundo, inflama todo mundo. Aí depois você faz amizade com a pessoa que falou mal de você, mas todo mundo está virado a cara com ela, porque você inflamou. Então bebês espirituais fazem isso. Fala mal, fala para todo mundo o mal que está atingindo. Discípulos maduros vai e fala com quem pode solucionar. É isso que acontece. Então, as dificuldades, sejam elas pequenas ou sejam elas grandes, elas são para o quê? Para nos passar de nível, Seja um suco derrubado na mesa, ou seja uma enfermidade muito difícil de combater, são desafios? São dificuldades? São. Porém, elas servem para nos moldar e nos levar para um próximo nível. Se nós conseguimos, antes de chorar e antes de contaminar os outros, nós conseguimos ir aos pés de Jesus, aí a gente sabe que vai dar certo. A gente vai mudar de nível, porque os pés de Jesus é onde que a gente pode chorar à vontade. O choro vai vir tanto para quem é bebê espiritual, quanto para quem é discípulo maduro. Nós também, os discípulos maduros também vão chorar. Não tem problema chorar, Não estou dizendo que nós não podemos lamentar, nós podemos sim, até Jesus chorou. A Bíblia fala que Jesus chorou quando ele perdeu o amigo dele. Mas a questão é chorar nos pés de quem pode solucionar, Esse é aonde a gente chora, Qual tipo de choro é? É o choro de dizer, Senhor, eu quero entender essa situação, me ajuda a melhorar nessa situação. Olha o que está acontecendo lá em casa. Eu sei que está difícil, Senhor, mas eu quero entender como que eu posso crescer, como que eu posso passar de nível aqui, não me deixa ficar reprovando aqui. Fico brigando e não passo nunca de nível, E o Senhor fala assim, minha filha, enquanto você não parar com esse orgulho, não adianta, você não vai passar de nível. Quando você não tem coragem de pedir perdão, de perdoar, você não vai passar de nível. Quando você não tiver coragem, de falar as coisas bem pausado, tranquilo, sem ficar resmungando, você não vai passar de nível. Enquanto você não mudar, você não passa de nível. Então aí as dificuldades vão sempre ser difíceis, vai sempre nas mesmas. Então o Senhor está dizendo para nós aqui, busque, o choro vem, mas o desespero não vem. Para quem busca o Senhor, vem o choro, mas não o desespero. Amém? Amém. Outra coisa que quando passamos por dificuldades, como eles passaram por dificuldades, qual foi a reação dos bebês espirituais? Aqui, bebês espirituais murmuram e apontam culpados. É assim que bebês espirituais fazem, Bebezinho aponta culpado. Olha só o que eles falaram então. Quando ouviram esse diagnóstico, olha o que aconteceu. O que esse povo falou? Falou assim, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, que eram os líderes dele. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha só. Nós deveríamos ter morrido lá no Egito, ou aqui no deserto mesmo, porque ter que enfrentar agora esses gigantes lá, ter que passar por esses gigantes. E uns ainda disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Por que Josué e Caleb? Porque esses dois também foram espiar a terra. Josué e Caleb mais 10, eram 12. Só que Josué e Caleb, eles não trouxeram o
Eles trouxeram outro relato. E aí, o povo, quando ouviu que Josué e Caleb não estavam falando a mesma coisa, o povo quis apedrejar eles. E é assim que os bebês espirituais eles fazem. Os bebês espirituais eles murmuram. Eles oraram a Deus quando eles estavam lá escravos no Egito. Quando eles estavam escravos no Egito, eles oraram a Deus para Deus livrar eles da escravidão. E eles queriam voltar para onde? Para a escravidão. Desde quando a escravidão é boa? Não é boa, né? No deserto eles tinham a presença de Deus, eles não precisavam nem cozinhar, eu ia amar. Não precisava cozinhar. Lá caía maná do céu todo dia e caía as codornizes, carninha, né? Carninha sai do mercado, gente, sai enfrentar fila no mercado. Já pensou? Tinha carninha e pãozinho para você, né? Todos os dias. Se abria a porta da tenda, estava lá o pãozinho. À tarde tinha carninha, as codornizes. Tinha a presença de Deus, colocando uma nuvem no céu durante o dia. E uma coluna de fogo à noite para aquecer, né, o povo durante a noite. Olha que coisa mais maravilhosa. Mas esse povo preferia trocar a presença de Deus para a escravidão. Percebe? Eles oraram lá. A Bíblia fala que eles oraram, olha só, e Deus, olha o que Deus fala para Moisés: ouvi o clamor do meu povo. Eu sei bem o que eles têm sofrido quando eles estavam lá no Egito. Por isso, Moisés, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los a uma terra fértil e espaçosa, uma terra que produz leite e mel com fartura. Essa era a terra que Deus ia dar para eles, que tinha leite e mel com fartura, e essa é a terra que Deus prometeu para eles quando eles saíram lá do Egito. Eles tinham orado, porque eles eram açoitados, eles eram espancados pelos capatazes lá do Egito. Então, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração deles, e o Senhor falou: eu vou libertar, e levou Moisés para libertar. E agora eles estão perto de conquistar a terra que Deus prometeu, mas agora eles querem voltar para o Egito. Percebe? Então, bebês espirituais, o que eles fazem? Eles se esquecem, muitas vezes, daquilo que eles oraram, né? Como nós, muitas vezes, nós murmuramos por aquilo que um dia nós oramos, né? Nós murmuramos por um dia aquilo que nós oramos. O seu marido, você orou para que ele gostasse de você, não orou? Ah, eu queria que aquele jovem gostasse de mim. Ai, Deus, eu quero que ele goste de mim. Ele está gostando da minha amiga, mas eu quero que ele goste de mim. Está gostando da minha amiga, mas é de mim, eu gosto dele. Orou para um dia querer casar. Orou, não casou, orou. As jovens de hoje oram também para querer casar. E glória a Deus, ore mesmo para querer casar. E vai casar, em nome de Jesus. Vai casar aqui, né, gente? Nós vamos fazer o casamento. E a gente orou para casar. Daí agora a gente olha para o marido e fala assim: meu Deus, oh Jesus, só Jesus da causa, né? Tem os comportamentos que a gente olha e fala assim: ai, quando que vai mudar? Não muda, né? Já falei, não muda. E quando falo, briga ainda, né? E aí a gente orou para casar e agora a gente ora para se livrar. Misericórdia, né? Deus fala assim, né? Não te entendo, tá igual o povo aqui, os bebês espirituais fazem isso. Você orou para ter um carro. Glória a Deus, Deus te deu um carro. Agora você fala assim: não, tem que dar para pôr combustível, que caro, né? Tem que lavar o carro, limpar o carro. Derrama os óleos na garagem, tem que lavar a garagem. Meu Deus, esse carro dá um prejuízo, né? A gente ora e depois, bebê espiritual é assim: ora e depois quer tesourar. Depois quer tesourar. Aí você orou para o seu trabalho, sim ou não? Deus, manda um trabalho, quero, né, um trabalho bom, assim, né, que me sustente. E aí você orou e Deus respondeu, te deu o trabalho. Aí agora você fala assim: pegar o trânsito, pegar o trem, pegar o metrô. Meu Deus, ir lá, né, tantas horas, não passa as horas, eu fico lá piscando, dá vontade de dormir. Quer dizer, a gente ora e depois a gente fala. Quer uma casa grande, mudar de casa, né? Glória a Deus, Senhor, dá uma casa maior, onde cada um tem o seu quartinho, dá uns 2 banheirinhos
E Deus dá um monte de vidro para você limpar, uma casa grandona. E aí você fala, Deus dá. Aí você vai limpar os vidros e fala assim, ai Jesus, esses vidros, parece que tem um pacto com o diabo, fica tudo embaçado. Né? Eu já falei aqui da minha varanda, né? Já falei uma vez. Eu estava limpando, eu orava a Deus, quando eu olhava esse apartamento grandão, eu falava assim, ai que delícia, um sonho morar num apartamento com essas varandas, olha que coisa mais linda. E aí um dia, Deus deu, né? Um apartamento com varanda, assim, pra gente morar. Nós moramos, né, da nossa irmã, da nossa igreja, Tuxa, que deu pra gente morar lá. E aí, é cheio, eu tava limpando as varandas lá. E aí eu assim, ai meu Deus do céu, que varanda, eu não aguento limpar esses vidros. Eu já contei 1, 2, limpei, ainda tem mais uns 10 ainda pra eu limpar. E eu lá suando e limpando. E aí o Espírito Santo falou assim, não reclame, você orou por isso. Eu te dei isso, foi eu que te dei. Não foi você, é eu que te dei. Então Deus nos dá e a gente reclama. A gente não pode reclamar do que o Senhor nos dá, né? Não podemos reclamar do que o Senhor nos dá, porque quando você reclama, o Senhor tira. Vai andar a pé. Não quer pôr combustível, vai andar a pé, né? Cuidado, não reclama do marido, que depois ele vai embora. Então, bebês espirituais, ele não tem o quê? Gratidão. É isso. Por que a gente reclama? Por que murmura? Porque não tem gratidão. Não lembra que Moisés e Arão tiraram eles lá da escravidão? Não lembra que Moisés sofreu lá, abriu o mar vermelho para as pragas, orava a Deus e tudo com medo, ele fazia tudo aquilo com temor, e tudo que Moisés investia na vida dele, na vida deles, né? Os líderes espirituais investem nas nossas vidas, e nós somos bebês espirituais e nós murmuramos. E o Senhor manda bênçãos para nós e nós murmuramos. Por quê? Porque não temos gratidão. A gente sempre enxerga aquilo que falta. Sempre aquilo que falta. Mulher é assim. Tá lá, tá tudo sujo a cozinha. Né? Tem que limpar. Daí você limpa os armários da cozinha, aquelas gracheiras lá, aquelas gordureiras. Aí saiu, ficou limpinho, bonito. Aí você fica feliz. Daí você fala assim. Aí você olha o azulejo. Fala, ai, tem que lavar esse azulejo, mas agora eu não estou com ânimo, né? Então, se em vez de ficar feliz com aquilo que você já conquistou, você já olha aquilo que você não dá tempo de fazer agora, mas então se fica feliz com aquilo que você já fez, né? Aí, assim, a mulher sempre é assim, dona de casa, ela não é? Lavou a roupa, pôs no varal, bonita, a roupa no varal, daí depois você fala assim, ai, depois tem que passar, daí depois tem que guardar, né? Então, não fica feliz. Bom, lavei, guardei, lavei, vai secar, glória a Deus. Então a gente sempre fica murmurando por aquilo que não temos. Então, bebês espirituais é isso. E também achamos culpados, né? Sempre a gente acha o quê? Um culpado. Né? A gente critica porque, é o marido que é o problema em casa, é o filho que é o problema. Se eu morasse em outra casa, seria melhor minha vida. Se eu morasse em outro bairro, minha vida seria melhor. Se tivesse outro governo, minha vida seria melhor. Se tivesse outra igreja, minha vida seria melhor. Se eu morasse assim, se eu fosse com o corpo de outro jeito, seria bem mais feliz. Então a gente nunca o bebê espiritual nunca está satisfeito e sempre coloca a culpa em alguém, porque é isso que eles fizeram. Vamos achar outro líder. E disseram, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Começa a murmurar, e aí a gente começa a apontar culpados, e aí a gente volta mesmo para viver uma vida miserável. Então, quem murmura, vive uma vida miserável. Então, nós não devemos criticar os líderes também que Deus colocou nas nossas vidas. Nossos pais, o esposo é um líder sobre nós, sobre as mulheres. A Bíblia fala, o marido é o cabeça da mulher, então nós não devemos ficar criticando nosso marido. Nós devemos orar por ele e deixar que o Espírito Santo fale com ele. E se a gente tiver de falar, tem que ser mansa e apaziguadora e humilde para falar, né? Mas a gente gosta de dar uma espizinhada, né? Então, a gente, quando critica as pessoas que são líderes sobre nós, professores, pastores, padres, são líderes sobre nossas vidas. Então, a gente critica, a gente está criticando o quê? O próprio Deus. Que aqui, quando eles criticaram Moisés, eles estavam criticando o próprio Deus. Porque quem mandou Moisés para libertar eles foi Deus. Né? Então, nós temos que cuidar do que sai da nossa boca.
né? Senão a gente vai ficar andando em círculos e não muda, nossa vida não muda. E agora, discípulos maduros, então, se bebês espirituais murmuram e apontam culpados, o que os discípulos maduros fazem? Eles apontam a solução. Bebês espirituais só ficam, foi ele, né? Quando briga as crianças assim, é ele que fez isso, é ele que machucou. E aí os pais imaturos também brigam daí pelos filhos. Então, os discípulos maduros não, eles confiam em Deus, eles não murmuram, porque eles confiam e eles não apontam culpados, eles apontam a solução. Olha só o que Josué e Caleb falou. Josué e Caleb, que foram os dois que também estavam no meio lá dos 10, eles falaram assim, Josué e Caleb disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então, os discípulos maduros, eles encorajam outros. Discípulos maduros, diante de uma situação difícil, eles não ficam só remoendo o erro, remoendo a dificuldade, remoendo o problema. Eles apontam a solução. Eles dão um jeito, eles mostram. E a solução deles é o quê? De confiança no Senhor. Eles falam, nunca se rebelem contra o Senhor, não murmurem, não reclamem, não, muito pelo contrário, vocês, o Senhor está conosco, não tenham medo. Diante de nós, tudo, diante de nós, todas as coisas do Senhor, Ele nos ajuda em todas as coisas. Nós vamos passar por dificuldades? Vamos. Vamos passar por doença? Vamos. Vamos passar pelo luto? Vamos. Vamos passar por situações adversas que a gente não gostaria? Vamos. Nós estamos aqui nessa terra, nós vamos passar. Não dá para dizer assim, porque agora você tem Jesus, a sua vida vai ser maravilhosamente maravilhosa. Não, não é verdade. Na vida a gente vai ter as dificuldades, mas a gente não pode ficar focando no problema. A gente tem que buscar a solução. E a solução está em confiar no Senhor, que Ele tem um plano para todas as coisas. A Bíblia fala que tudo, nada foge do controle do Senhor. Nada. E se Ele permite qualquer coisa que venha acontecer com a gente, ainda assim, essas coisas do Senhor Ele transforma para o nosso bem. Ainda assim Ele transforma, só que a gente precisa o quê? Ter o coração firmado nele, para poder entender o que fazer nesse tempo difícil e não se desesperar, né? Discípulos maduros sabem que a estação, tem estação de vales, tem estações de fogo refinador, né? Que o fogo vem, mesmo as pressões vão vir, mas ele não murmura. O discípulo maduro, ele não murmura, porque ele sabe que o Senhor é soberano e que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E é isso que a gente tem que entender. E quando acontece qualquer situação, seja ela simplesinha, né? Às vezes é alguma coisinha que tirou a sua paz. Você lembra? Não vou murmurar. Eu vou respirar e vou entregar nas mãos do Senhor. Senhor, me ajuda. Por que eu estou aqui com essa angústia aqui? Por que isso está tirando a minha paz? O que eu tenho que fazer? Né? Eu falei meio atravessado com o marido, com o filho. Isso que está tirando a minha paz? Então eu vou lá, vou conversar. E vou lá e soluciona. Né? E pronto, a paz volta. Né? Mas antes da gente chegar a esse nível, né, de maturidade, de dar solução, é preciso a gente fazer uma escolha. Como eu falei no começo, a gente precisa escolher. Então a gente precisa escolher o que hoje? Deus não quer que ele reclame, Deus não quer que ele murmure, né? E aí o que a gente tem que fazer então? Eu preciso fazer uma escolha. Eu não vou reclamar mais, né? Não vou. Tá frio, né? Detesto o frio. É o frio, por blusa, eu fico gelada no frio, o pé não esquenta, né? Mas eu não vou mais reclamar, porque a gente reclama de qualquer coisa, tá na nossa já boca, não é?
gente já sai reclamando. Então a gente precisa ter o quê? Ter um posicionamento de dizer, renunciar à murmuração, renunciar à reclamação. Né? Todas as vezes que a gente for murmurar, a gente lembra, não, o Senhor não quer que eu murmure. O Senhor não quer que eu murmure. Por quê? Porque senão a gente fica igual esse povo. Esse povo, ó, ele ficou girando em círculos. Eles não entraram na terra. Nós vamos ver aqui o que acontece quando você murmura, né? E aí o que o Senhor fala para nós lá em Filipenses? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmuração. A louça está na pia, ninguém lavou, você falou para lavar, você chegou, amanhã você vai sair 5 da manhã, você chega agora lá 10h30, 10 da noite lá em casa, você falou, deixe a louça limpa, a pia limpa, você chega, está tudo lá, e amanhã você vai sair 5h30 da manhã para trabalhar, e aí você chega lá e você vai, glória a Deus, glória, glória, aleluia, e não vai murmurar. É assim que vai funcionar. É assim. É por todas as coisas. É até a pia cheia que ninguém fez aquilo que você pediu. Mas é assim. É sem murmurar. É sem reclamar. Né? A gente pode pedir sim. A gente pode falar sim. Mas não é reclamando. Não é murmurando. Não é chegando já esculachando. Ih, vocês são uns lerdos mesmo. É só eu nessa casa. Ninguém faz aqui se eu não mando. Ninguém faz. Só eu. Vocês não percebem que eu não posso nem ter um tempo de sair, de ir lá buscar o Senhor, que eu volto já. Né? A gente já sai assim. É ou não é? Isso é murmurar. Agora você pode falar, poxa, vocês não limparam, não lavaram a louça. Será que vocês conseguem limpar amanhã? Porque eu vou sair cedo, né? Não queria. Então, assim, é manso. É mansidão, né? Então, o Senhor quer que a gente seja sem murmurações, fazer com que a nossa vida seja uma vida de paz. Quando eu murmuro, o que acontece comigo? Eu perco a alegria, perco a paz. Sim ou não? Aí vai criando uma insatisfação dentro, de tanto murmurar, você murmura por qualquer coisa, né? Aí você já fica, o marido nem chegou, você já fica murmurando o seu pensamento. Quando ele chegar, ele vai falar tal coisa, ele vai pôr a toalha molhada na cama, ele vai assistir televisão que eu queria assistir, e ele vai querer comer logo, e você já fica murmurando no seu pensamento, antes do marido chegar em casa, né? E aí a gente murmura pelas roupas sujas, murmura, né, pela casa suja, e a gente vai murmurando, e essa amargura vai contagiando as pessoas da nossa casa. Depois nossos filhos também viram murmuradorzinhos. Filho de murmurador é, mais ou menos assim, né? E aí então, a gente precisa o quê? Cortar pela raiz a murmuração, né? Todas as coisas, misericórdia. Mas nós vamos vencer. Porque se o Senhor falou essa palavra aí, fazer todas as coisas sem murmuração, Ele nunca fala aquilo que nós não damos conta de fazer. Então nós vamos fazer. Amém? Amém? Amém. Nossas famílias vão ser transformadas. Bebês espirituais, então, quando eles ficam murmurando, sabe o que acontece se a gente ficar murmurando? A gente perde o quê? A promessa do Pai. O que Deus tinha prometido para eles? Uma terra boa, farturosa, né? Deus tinha prometido isso para eles. Mas eles reclamaram, eles murmuraram, eles choraram, e eles então, o que aconteceu? Olha só. Mas, então, olha o que Deus falou, mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Todo esse povo tinha visto as pragas que ele mandou no Egito, né? A coluna de nuvem, a água saindo da rocha no deserto, a coluna de fogo. Então, eles tinham visto tudo isso, né? O maná que caía, as codornizes. E então, repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Agora, jamais verão a terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me
trataram com desprezo haverá. Percebe? Não entraram na terra. Esse povo que saiu do Egito, eles não entraram na terra. Deus não deixou eles entrar. Deus falou assim, eles estavam pertinho da terra. Mas Deus falou assim, vocês vão ficar andando em círculo. Vão ficar andando no deserto. E Deus falou assim para eles, os espias espionaram 40 dias a terra. E vocês vão ficar rodeando o deserto 1 ano para cada dia que eles espiaram a terra. 1 ano para cada dia são 40 anos. Eles ficaram 40 anos no deserto. Porque Deus falou assim, eu vou esperar essa geração morrer. Eu não vou matar. Porque o Moisés intercedeu. Porque Deus falou assim, eu vou destruir tudo, Moisés. Vou matar todo mundo. Moisés falou, não, Deus, o que vão pensar do Senhor? O que vão pensar do povo que o Senhor escolheu? Então Deus falou assim, tá bom, não vou matar. Mas eles não vão entrar. Eles vão ficar 40 anos rodeando. Eu vou esperar eles morrerem. E aí quem vai entrar no deserto são os filhos deles. Os filhos deles são aqueles que nasceram no deserto. Eles não nasceram no Egito, eles nasceram no deserto. Só os que nasceram no deserto é que vão entrar na terra prometida. Percebe? Quando eu murmuro, quando você murmura, quando nós queremos ser como os bebês espirituais, nós perdemos as bênçãos do Senhor, perdemos as promessas do Senhor. Quem vive murmurando, então não avança, não cresce, não muda. Não muda. Tem uma situação na sua casa que não muda? É porque o quê? Você está precisando pular de estágio. Está precisando consultar o Senhor. E, na verdade, às vezes não é nem consultar o Senhor. O Senhor já falou de diversas maneiras para você. Já falou de diversas maneiras que você tem que fazer. Só você não está conseguindo fazer. Não está conseguindo fazer por quê? Porque, às vezes, o orgulho da gente não quer deixar a gente fazer. Porque a gente já está com o coração já cheio de reclamações, de feridas, e a gente não consegue, então, dar um novo passo para mudar. Mas hoje o Senhor está trabalhando aqui o nosso coração, amém? Hoje o Senhor está trazendo esse alinhamento, por isso que eu falei, uma comida mais sólida, um alinhamento para nós entendermos quem nós somos e onde nós devemos chegar. E é isso que o Senhor quer, que a gente venha a passar de nível, mudar aquilo que está emperrando a nossa vida. Porque o Senhor tem muitas promessas para nós, mas Ele não vai derramar enquanto a gente não passar de nível. Porque Ele vai dar uma medida para aquele momento. Mas por quê? Porque se Ele derramar mais bênção, mais coisas sobre nossas vidas, nós não estamos preparados e aquilo se perde. O Senhor não deixa se perder nada, Ele não quer perder nada nas nossas vidas. Então, muitas vezes, o Senhor quer derramar, às vezes, um dom sobre nós. Mas Ele fala, não, ainda tem um coração altivo ainda. Se eu derramar um dom, ela vai saindo aí, vai se achando que é ela que é a poderosa. Então, eu não posso derramar ainda, tenho que tratar o coraçãozinho dela. Mas eu tenho esse dom reservadinho para ela, é dela. Só que eu tenho que ainda tratar o coraçãozinho para que ela não seja assim, soberba, orgulhosa, achando que é ela que é o biscoitinho, o último biscoitinho do pacote. Então o Senhor tem coisas para derramar em nós, só que nós precisamos nos render. Amém? E discípulos maduros, então, o que acontece? Os bebês, eles perdem a promessa do Pai. Os discípulos maduros, eles recebem a promessa. E não fica só para eles, mas também para os seus. Olha o que Deus falou para Caleb, Caleb foi um dos espias que teve um relatório positivo, de confiança em Deus. Olha o que Deus falou para ele. Falou assim, meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, e por isso eu o farei entrar na terra, da qual fez o reconhecimento, e os seus descendentes tomarão posse dela. Então, quando você é um discípulo que não murmura, que é fiel a Deus, a bênção vem para você, vem para os seus filhos, vem para os seus netos, vem para os seus bisnetos, vem para os seus tataranetos. A bênção vem de geração em geração. Amém? Amém? Glória a Deus. É isso, porque Caleb e Josué foram os únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Os outros saíram do Egito e morreram no deserto. Quem entrou na terra foi só os filhos, Mas o Josué e Caleb, eles entraram na terra, os filhos deles entraram na terra. Olha que lindo, você poder alcançar a bênção do Senhor junto com a sua
família. Então Deus não tem bênção só para você. Quando você vem aqui ser instruída, ser capacitada, Deus tem bênção para você e você leva essa bênção lá para sua casa. É isso que o Senhor quer. Você leva essa bênção lá para o seu trabalho. Você leva essa bênção lá onde você anda, lá por onde você convive. É isso que o Senhor tem para você. E Deus tem muitas coisas que Ele disponibilizou, né? Mas nós às vezes continuamos duvidando do amor do Senhor. Nós não devemos nunca duvidar do amor do Senhor. Porque o amor do Senhor, mesmo quando Ele está às vezes nos perrengues, a gente fala assim: ah, Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Mas o Senhor ama mais o outro do que eu. Lá parece que tem bênção, na minha vida não tem bênção. Mas não, Deus tem bênção para você. Permaneça. Talvez não chegou ainda a sua promessa. Talvez não chegou ainda o momento de você receber aquela oração que você está há anos fazendo. Não chegou ainda o momento, mas permaneça. Porque Josué e Caleb, eles permaneceram. Ele falou: olha, permaneceu fiel a mim. Né? Permaneça fiel ao Senhor, que a promessa vai chegar. A bênção vai vir de geração em geração para os que são fiéis. Mas aí, para isso, nós precisamos renunciar à murmuração. Acabou a murmuração nessa vida. Nós não vamos mais murmurar, né? Nós não vamos mais murmurar de ter que pôr a fitinha. Não vamos mais murmurar, né? De organizar as coisas. Porque agora eu lembro assim, quando eu coloco uma cadeira aí, eu lembro assim, eu estou sendo um instrumento do Senhor, porque Ele quer alcançar essas vidas que vão sentar aqui. Quando você vem e serve o Senhor, né, as mulheres que vêm e preparam o lanchinho aqui, elas vêm com todo amor, com todo carinho. Por quê? Porque elas querem abençoar todas nós que a gente vem aqui. Para quê? Para que tenha um momento depois de comunhão, de conversa. É o amor de Jesus sendo derramado através da vida delas. É assim que funciona. A Igreja de Cristo é assim. Quando cada um faz a sua parte, que parece pouco, né? Quando eu limpo o banheiro, eu estou no banheiro aqui da igreja, eu arrumo, vejo o papel no chão, tiro o papel do chão e jogo no lixo. Nem fui eu que joguei o papel no chão, mas eu arrumo. Eu estou organizando, eu estou sendo bênção, né? Então é isso, a gente facilita a vida das pessoas. Então Jesus quer o quê? Que você decida hoje não murmurar, renunciar à murmuração, parar de ficar apontando culpados para as situações da sua vida. Para de culpar os outros. Para de culpar: eu sou o governo, é o professor, é o meu marido, é a minha sogra o problema, é o meu cunhado, é a minha cunhada. Para de culpar, né? Não culpa ninguém. Decida hoje avançar. Decida ser bênção hoje. Decida que você é bênção na vida daqueles que murmuram. Você é bênção, amém? E você vai brilhar. Você vai brilhar a luz de Jesus e as pessoas vão querer Jesus. E para a gente terminar então, né, finalizar. Discípulos maduros são alegres, porque valorizam a presença do Senhor. Olha, quando a Rose estava aqui falando, eu falei assim: olha só, Deus como Ele alinha as coisas. A Rose começou falando quem é feliz, quem é alegre. Sim ou não? Sim. Né? E ela comentou que os felizes são os que temem o Senhor, né? Os que andam com o Senhor. Né? Os que têm o Senhor, que ela comentou, felizes os que não viram e creram, né? Os que não viram e creram. Quando eu estava ali, eu falei assim: olha aí, Senhor, como o Senhor é incrível. Começa de um jeito e vai terminar do mesmo jeito. Começou falando da alegria, que é quem é alegre, e vai terminar o culto dizendo quem é alegre, né? E é isso, discípulos maduros são alegres, porque eles valorizam a presença do Senhor. A presença do Senhor a gente não vê, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A Bíblia fala que quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem morar no seu espírito. Então você agora carrega a presença de Jesus, a presença do próprio Deus, que é isso que a Rose falou. Felizes são os que não viram. Tomé viu Jesus, queria tocar, porque ele queria ver. E Jesus falou: felizes são aqueles que creem e não veem. Que não veem, mas creem. E é nós. Você não vê, mas você crê. Crê na presença. E se você crê na presença, você valoriza a presença. Você não precisa só vir na igreja para receber a presença, porque a presença está com você. Se você entregou sua vida para Jesus, a
infeliz, seu filho de Balaão, né? Filho de Jezabel. E aí a gente começa a murmurar. Então a gente não pode tomar a presença de Deus como algo comum. A presença de Deus não é comum. A presença de Deus é o próprio Deus morando em nós. E todo aquilo então, todo aquele que entrega a vida a Jesus tem o Espírito Santo. Então você não precisa só achar que só quando você vem na igreja é que você tem relação espiritual com o Espírito Santo. Não. É na sua casa. É lá mesmo. Quando você está lá lavando louça, o Espírito Santo está lá contigo. Quando você está lá fazendo a comida, o Espírito Santo está lá com você. Ele está falando com você lá. Né? Quando você está lá tomando banho, o Espírito Santo está lá também falando com você. Lá no chuveiro. Quando você está no seu travesseiro, o Espírito Santo está lá falando no seu ouvido. Quando você está em intimidade com o seu marido, o Espírito Santo está lá abençoando esse momento de intimidade de você com o seu marido. É isso, o Espírito Santo ele está com você em todo o tempo. E nós não podemos desprezar essa presença. Essa presença eu não preciso desprezar. E aí eu venho na igreja, eu não senti o arrepio, eu não chorei, eu não senti a presença. Não, as presenças você não precisa arrepiar, você não precisa. Se Deus quiser fazer isso, Ele faz. Isso daí também, às vezes Ele faz de uma forma que o nosso corpo não aguenta, e aí o nosso corpo expressa, às vezes com choro, com lágrima, com arrepio, com sensação de corpo quente. Isso pode ser manifestações do Espírito Santo? Pode também. Mas isso, se eu não tenho isso, não quer dizer que eu não senti a presença, que eu não tenho a presença. Eu tenho a presença. A presença é real. E quando? O que a presença de Deus faz então na nossa vida? Para a gente finalizar, olha só que lindo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Então, na presença de Deus, há arrepio, está falando ali? Há choro. Não é isso. Se eu não senti isso, não quer dizer que eu não senti a presença. Hoje no encontro eu não chorei. No encontro passado eu chorei tanto, nesse me chorei muito. Não estava muito forte o encontro. Não é isso. Na presença de Deus é plenitude de alegria. Então, quando nós estamos buscando e valorizando a presença, a murmuração não cabe mais, a reclamação não cabe mais, a depressão não cabe mais, a tristeza não cabe mais. Muita gente está se suicidando por aqui, por não ter aquilo que você tem, que é o Espírito Santo. Porque não tem alegria, não tem a paz, não tem o consolo, há delícias perpetuamente. A direita de quem? A direita de Deus. Quando você está do lado de Deus, de Jesus, você tem delícias perpetuamente. Vai ter dificuldade, como eu falei, mas você vai conseguir se alegrar nesse momento. Mesmo assim, você vai conseguir se alegrar, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir fazer suas coisas, você vai conseguir levantar da cama, você vai conseguir animar outros ainda, mesmo tendo dificuldades. Por quê? Porque não depende das circunstâncias, depende da presença. E se a presença está com você, minha irmã, não precisa mais nada. Como eu falei aqui no começo, não precisa de música, não precisa de músicos, não precisa de data show, não precisa. Nós precisamos só da presença. Nós aqui, o Senhor está aqui e Ele está trabalhando no nosso coração. Amém?